E aí, você está gostando do Salmo 32? Tem muita coisa linda aí, né? Que Deus está nos ensinando através desse salmo. Você já entendeu que o pecado não confessado é o pecado não perdoado. E o pecado não perdoado é aquele que traz um peso sobre a nossa vida, né? Mas o nosso texto, ele continua, porque ele vai falar de algumas coisas ainda muito legais, que diz assim, olha, verso 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrá-lo ou encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não te atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Até o verso 5 nós vimos o salmista tratando a questão do que pesa sobre a vida de quem não confessa pecado. Mas agora ele quer que a gente veja de um outro ângulo, que não é só se livrar de um peso quando você confessa os seus pecados. Tem algo maior. Existe uma recompensa, algo que vem de Deus para nos abençoar, para nos tornar melhores, quando a gente se predispõe a fazer o que precisa ser feito. Então, olha só que ele diz assim, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Veja, o que é o homem piedoso? O homem piedoso é o homem bom, é o homem de bom coração. Presta atenção que todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Isso é o que disse Paulo aos Romanos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que existem pessoas que têm o coração diferente. Por isso que quando Jesus ele começa a ministrar o Sermão do Monte, ele começa a falar das bem-aventuranças e ele começa a falar de pessoas que têm uma índole diferente. Porque índole é uma inclinação. Tem gente que tem uma índole má, que é uma inclinação para o mal, uma inclinação para a vingança, uma inclinação para o ódio, uma inclinação para a perseguição, uma inclinação para a inveja. Embora a gente saiba que inveja e perseguição, tudo isso é da carne, tem gente que ele se deixa inclinar para esse lado. Mas tem gente que tem uma índole diferente. Tem gente que tem a índole boa. E você é essa pessoa, em nome de Jesus. Você é essa pessoa que tem essa índole boa, né? Que quer o próprio bem, mas que não fica só nisso, que quer também o bem dos que estão próximos de você. E aqui o texto está dizendo que esse homem bom, esse homem piedoso, ele fará súplicas em tempo de poder encontrá-lo. E aí eu me reporto agora ao profeta Isaías, porque esse texto tem dois textos de Isaías. Quando Isaías diz assim, buscai ao Senhor, capítulo 55, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E o que o texto está dizendo é que os homens piedosos, eles estão com essa disposição de buscar a Deus enquanto é possível achá-lo, enquanto é possível encontrá-lo. Bom, isso já pressupõe que chegará o momento em que isso não vai ser possível. Isso já está pressupondo
que haverá um momento que a pessoa vai querer buscá-lo e não vai encontrá-lo. Eu poderia trazer à memória, por exemplo, só a título ou a efeito de mencionar a parábola do rico e Lázaro, quando um vai para o seio de Abraão e o outro vai para o lugar de tormento. E ele, desse lugar de tormento, ele queria que Lázaro pudesse pelo menos tocar na sua língua com uma gota d'água, que ele molhasse o dedo e tocasse nele, na sua língua, para de alguma maneira trazer algum refrigério. E pai Abraão disse, isso não é possível. Não é possível, porque foi perdido o time, foi perdido o tempo de buscá-lo. Aí já não dá para voltar atrás mais. Não tem como buscá-lo depois que você morrer. Depois que você morrer, você não precisa buscá-lo mais, você vai desfrutar dele. É coisa diferente. O homem piedoso, o homem bom, depois que ele morre, ele desfruta de Deus. O homem mau, o ímpio, depois que ele morre, ele jamais vai encontrá-lo, jamais vai desfrutar dele. Por quê? Porque a hora de fazer isso é agora. Ninguém vai fazer isso depois que morrer. A gente tem que fazer isso enquanto é tempo de fazer. Então você que está me ouvindo, enquanto é tempo, faça isso. Busque ao Senhor. Seja essa pessoa de boa índole, cujo coração é piedoso, cujo coração está inclinado na direção de Deus. E quando ele fala buscá-lo aqui, é isso que eu queria que você entendesse. Esse buscá-lo não significa o que muitas vezes a religião traduz, não é? Não é uma coisa mística. Esse buscá-lo é crer no que ele já nos deu, no que ele já nos falou, no que ele já nos ensinou. É confiar na sua palavra. É ler essa palavra como quem tem fome, como quem tem apetite. Ler a palavra de Deus e cumpri-la e obedecê-la. O homem piedoso tem esse coração. Ele quer fazer o que Deus manda ele fazer. E ele quer viver como Deus quer que ele viva. Então ele vai buscar. Isso é buscar a Deus. Porque às vezes a gente também fica com aquela ideia de que buscar Deus é ficar num lugar falando, vem. Sabe, não é isso. Buscar a Deus aqui é ir até a palavra de Deus, ver o que ele já nos falou, o que ele já nos ensinou, o que ele já nos mostrou, e andarmos nessa palavra, cumprirmos essa palavra e vivermos essa palavra. E é evidente que nessa jornada, ele vai se manifestando para mim e para você, à medida que nós damos esses passos. Por isso que a vida do cristão é uma vida de fé. A gente não começa do fim para o começo. A gente começa do começo. E o começo é obediência. O começo é buscá-lo. Aonde eu vou buscá-lo? Na palavra dele. Não é? Não é em outro lugar. Tem muita gente buscando na encruzilhada, tem muita gente buscando no espiritismo, tem muita gente buscando nos profetas de plantão que estão por aí, que muitos nem profetas são, não é? Mas onde a gente tem que buscar? Na Bíblia. É lá que você tem que buscar. E quando tem alguma coisa na Bíblia que você não entende, peça ao seu pastor, peça a alguém que é maduro espiritualmente, que conhece mais a Bíblia que você, para lhe ajudar, para lhe esclarecer alguma coisa que você não entenda. A gente busca Deus assim, por isso que a palavra de Deus é o nosso alimento, né? A gente se alimenta dela e ela nos limpa. A Bíblia diz que a palavra tem o poder de nos limpar. Olha, nós estávamos falando do pecado, né? Que a gente confessa. A gente confessa o pecado, ele nos tira a iniquidade, cobre o nosso pecado, e agora nós estamos também, pela palavra de Deus, nós estamos limpos. Então é um homem que busca a Deus,
ele é piedoso. E com efeito, olha só, como consequência, que a palavra com efeito aqui é isso, como resultado dessa busca, desse coração piedoso, que busca Deus e se importa com o que Ele fala e com a sua palavra, esse homem vai estar debaixo das asas de Deus. Aí voltamos lá para o Salmo 91 que nós já estudamos. E é interessante que parece até que é um pedacinho do Salmo 91 que está aqui, quando ele diz: quando transbordarem muitas águas, não te atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Olha, do que ele está falando? Ele está falando o que a gente já sabe, que a vida é imprevisível, que a vida ela tem muitas armadilhas. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque o texto está dizendo aqui, quando vierem as muitas águas, né? Por que quando transbordarem as muitas águas? Porque o lugar que eles vivem, e aí a gente tem que entender o contexto geográfico. Quem já foi a Israel, eu já tive a oportunidade de ir várias vezes, você vai ver como os rios se formam. Vocês já ouviram, por exemplo, sobre as torrentes do Negev? Aí você fala, mas o que são as correntes do Negev? São as torrentes que se formam com a chuva. Esses dias morreu um pessoal aqui em Minas Gerais, um casal, porque eles estavam dentro de um rio e eles estavam tomando banho numa cachoeira, mas choveu na cabeceira e eles não se deram conta. E de repente veio um volume de água que eles não esperavam e eles não conseguiram sair de dentro do rio e morreram. O que o texto está dizendo é isso. No Oriente, quando chove, irmãos, o que é seco, muitos lugares que são como se fossem caminhos, porque lá os rios eles só se formam no período da chuva. No período da seca não tem rio. Aí, de repente, começa a chover, lá em Jerusalém, por exemplo, então a Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar, então toda aquela água desce. E no que essa água desce, é um volume muito grande, ela desce formando um rio. Então elas vêm com tudo, e se tiver alguém ali, ela leva embora. Se você construir ali, ela leva embora. E é imprevisível isso, você não sabe quando isso vai acontecer. Ele fala disso, de coisas imprevisíveis. O Senhor está te guardando de coisas imprevisíveis. É coisas que você nem sabe. Vocês se lembram do Salmo 116? Né? O que o salmista disse? O Senhor livrou os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda e minha alma da morte. Quer dizer, tem coisa que você nunca chorou, porque Deus te livrou. Né? Coisas inesperadas. E Deus cuidou de você e não deixou que isso acontecesse, porque você é piedoso, teu coração está inclinado para Ele, não é? E Ele está cuidando de você. Ele diz assim, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão, porque Tu és, aí ele já fala de Deus, né? Tu és o meu esconderijo, e Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegrias, ou de alegres cantos de livramento. Então o Senhor muda a nossa sorte. E o Senhor transforma o nosso pranto, né, em canto. Isso está tudo no profeta Isaías. O profeta Isaías diz a mesma coisa. Né? O profeta Isaías, ele começa a dizer, a partir lá do 43, né, que as muitas águas, quando elas vierem, elas não vão te afogar. O profeta Isaías fala disso, é um pedacinho de Isaías, eu estou falando. Aqui ele fala do capítulo 55, agora nós estamos falando do 43. Quando vierem as muitas águas, elas não vão te afogar. Não é? Porque Deus já cuidando de você. As águas nunca serão profundas demais para você. Elas sempre serão no nível que você possa superá-las. E aqui, o que é tristeza vai se tornar em alegria. O Senhor transforma o nosso pranto. Também Isaías fala disso, capítulo 61. Deus transforma o nosso pranto em alegria. É muito importante você entender o efeito da confissão.
Tudo isso é por alguém que confessou os pecados, que reconheceu quem é e agora decidiu buscar a Deus enquanto é possível buscá-lo, enquanto você está vivo. Enquanto você está vivo é possível. Então busque o Senhor enquanto é tempo ainda, para que Ele te livre de coisas que você nem imagina, que você está exposto. Isso é de um dia para o outro. Ele está cuidando e livrando de você. E Ele está trazendo alegria e colocando canto na tua boca. Olha que contraste. Ele disse no começo, quando nós lemos, né? A mão do Senhor, ela pesa, os meus ossos estão doendo, eu estou mal fisicamente, eu estou deprimido, eu estou triste, eu estou desmotivado. Mas eu confessei os meus pecados, busquei ao Senhor enquanto eu pude encontrá-lo. Ele me livrou da morte, livrou os meus olhos das lágrimas. E Ele me deu um cântico novo. Ele pôs canto na minha boca. Eu que chorava, agora eu aprendi a sorrir. Eu tenho uma alegria dentro de mim. Ah, meu irmão, o nosso Deus não é um Deus só que pune, não é? Inclusive, nem é Ele não tem prazer nisso. É que o pecado nos destrói. O pecado nos esmaga. Mas, graças a Deus que a gente pode achá-lo nesse tempo. Você pode encontrá-lo. É isso que eu vibro com Deus, que às vezes Ele parece para alguns tão distante, tão longe, mas Ele está dizendo para você que acha que Ele está longe demais, por coisas que você já fez, pela vida que você teve, pelas experiências ruins da vida, talvez você ache que Ele está longe demais, mas a Bíblia está dizendo que Ele não está longe, que se você for uma pessoa piedosa, uma pessoa de bom coração, se a tua inclinação é boa, você vai buscá-lo de todo o teu coração. E a Bíblia diz que quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, vocês vão me encontrar. E você vai encontrá-lo também. E Ele vai mudar a tua história. E Ele vai pôr alegria em você. Que Deus te cure da depressão. Que Deus te dê alegria e te dê vida. Beijo no coração.